Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Por favor, Carol, pode ler para a gente. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade, no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te em entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem riscos de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenção e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto de nada e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida... desculpa. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que te pretendas alcançar. E ainda, mesmo que agressões e ofensas te firam os recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de contas, manifestas injustiças com que te tratem, não passe recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade e, para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Obrigado. Desculpa, gente. Foi confuso, mas está todo mundo aqui animado. Sem problema. Alguém gostaria de comentar a nossa lição? Alguém? Diga, Silvânia. Eu lendo esse texto, me lembrei do Chico. Lembrei muito do Chico. Mas, assim, eu penso assim, para mim me chamou muita atenção o quinto parágrafo e o último, né? É que eu não posso permitir que eu tenho algo a seguir aqui, algo para fazer, eu tenho que determinar minha postura, minha maneira de seguir. Então, eu não posso permitir que um irmão que esteja seguindo o caminho dele de uma forma que não é como a minha, né? Que ele interfira nessa minha forma de me conduzir e que não me atrapalhe, porque eu não posso permitir isso, porque eu tenho um objetivo. Então, eu não devo permitir, mas eu também não devo rebater com agressividade nem nada. Então, eu preciso silenciar e esperar, porque se eu confio em Deus. Então, se eu confio nele, eu sei que tudo vai ser conduzido de uma melhor forma. Então, eu acho que, como o livro fala de calma, em todas as lições, em todos os textos, nos ensina a manter uma tranquilidade para levar às situações mais complicadas que podem nos tirar do caminho correto. Então, eu vi dessa forma. Obrigado, querida. Mais alguém? Então, vamos à nossa prece. Nossa querida Suzy, amorosamente, vai fazer a prece para a gente. Por favor, Suzy.
Pai querido, é com grande alegria que nós, mais uma terça-feira, nos reunimos, Pai, nesta casa de amor, embora virtual, que nos une em um só pensamento, em um só sentimento, que é a nossa vontade de te conhecer um pouco melhor, de estar mais próximos de ti. Obrigada, Pai, por essa porta virtual que se abre, que tanto tem nos ajudado a compreender que precisamos caminhar em direção a ti. Que nós possamos deixar de lado a nossa vaidade, a nossa arrogância. Sabemos o quanto é difícil, mas já nos pomos a caminho, Pai. Já estamos no caminho. Queremos te seguir, teu exemplo de amor, caridade, a tua paz, aquilo que você, Jesus, nos deixou de exemplo, de orientação, que nós possamos realmente ter a ti como nosso modelo e nosso guia no nosso dia a dia, porque é dentro da nossa casa, é dentro dos nossos conflitos de casa que nós somos espíritas, que nós somos cristãos, é lá que nós temos que nos aperfeiçoar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Agradeço aos irmãos espirituais que certamente estão presentes hoje aqui conosco. Sejam bem-vindos e fica conosco. Agradecemos desde já e dou por aberto os trabalhos de hoje, desta casa maravilhosa. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Suzy. Então, quem vai fazer a leitura para a gente, Flavinha? Já eu leio. A Fada leu ontem. Pode ser também, Ronald. Pode ler, Ronald. Os Isso, comentários estão com o Valdemir. Então, voltamos ao item 1 do capítulo 13, é isso? Isso. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, vamos lá. Fazer o bem sem ostentação. É o primeiro. Item 1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensas de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Eu digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Item 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vais mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Também Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Item 3. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar
a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresse no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar toda parte o benefício recebido? Quantos os que, de público, dão grandes somas, e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-lo. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra a sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Aí, Ronald. A gente vai no Aí, Ronald, só para dar uma paradinha, nós fizemos até aqui esse parágrafo. Tá? A partir desse parágrafo, nós já comentamos tudo isso aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para falar. Nós comentamos na semana passada. Mas, a partir do próximo parágrafo, agora, a gente vai lendo parágrafo por parágrafo para a gente ir comentando. Tudo bem? E qual Pedro poderá... César. Oi? Desculpa. Fala aí, Pedro César. Boa noite a todos. Valdeni, eu gostaria assim, de um entendimento melhor aqui, quando Jesus cura o leproso, e diz assim: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-se aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Mas como que ele fala assim, abstém de falar isso para quem quer que seja, se ele estava acompanhado de... Com certeza, né, Jesus estava acompanhado de tanta gente, e ele pede para que não fale nada para ninguém. Então, as pessoas viram Jesus curar o leproso, não é isso? Como que a gente pode entender melhor isso aí? Difícil eu explicar isso para você. Como sempre digo aqui, é a minha percepção, a minha interpretação. É claro que tem pessoas que viram, mas tem pessoas que estão tão voltadas para si mesmas, na maioria das vezes, que nem olham o que está acontecendo à sua volta. E o Jesus teve o cuidado aí. Isso é uma passagem que Kardec aproveitou para falar dessa simplicidade do trabalho. Porque o que Jesus, na minha percepção, o que Jesus quis dizer é: ainda não está na hora de divulgar os meus milagres. Vou botar aspas na palavra, tá? Os meus milagres. Isso vai acontecer daqui a pouco. Jesus estava começando o mecenato dele, começando o trabalho dele aqui. Por isso, ele pede para não divulgar. Mas lembra que o leproso era um pária da sociedade. O leproso não podia participar das atividades sociais de uma maneira geral. Então, a partir do momento que ele está limpo, ele vai ao templo. E lembremos, o templo, no tempo de Jesus, era também o poder judiciário.
Era o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, eram os Guarda a três comida na poderes. geladeira depois que você terminar. É. E Glaucio, seu som está aberto. Então, o que ele pede é para ir lá, se apresentar socialmente, e a partir daquele momento ele estaria apto a participar da sociedade. E como previa a lei de Moisés, era preciso fazer um sacrifício, seja ele qual fosse, para agradecer a cura que ele tinha recebido. Agora, quantas pessoas estavam, o número de pessoas que viram? Até aquelas pessoas até podiam falar, mas nós não tínhamos o WhatsApp na época, né? Então ficava muito mais difícil divulgar, né, o que acontecia. As pessoas estavam ali e viram, mas quem não estava, era mais difícil de se comunicar. Assim entendo, tá, Pedro? Mas não tenho essa definição exata desse número de pessoas que estavam ali. Ok, obrigado. Diga, Silvânia. E, por favor, quem quiser participar, como eu sempre digo, essa é a minha opinião, tá? Não é a melhor, não é a mais certa, não é a exata, é só a minha interpretação do texto. Mas a gente aprende assim mesmo. Aprendemos todos, eu também aprendo. Diga aí, Silvânia, depois o Mauro. Será que Jesus aqui não estava querendo também já mostrar para ele que quando se faz algo por alguém, não deve se divulgar, assim, não deve se engrandecer aquela ação? Será que Jesus aqui não estava querendo, da maneira carinhosa dele, da maneira de dizer assim, se você fizer algo por alguém, não dê ênfase a isso. Será que não seria isso também? Com toda certeza, Silvânia. Isso não tem dúvida, né? O que mais Jesus pregou foi a simplicidade, foi a modéstia, né? Vá e não peques mais, não foi eu que te curei, né? A sua fé te curou, a sua fé te salvou. Ele falou isso em quase todas as curas que aconteceram através dele. Ele sempre se absteve de dizer, foi eu. Não foi eu. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, ele sempre atribuía a fé. E é por isso que também entendo que ele ali estava dando um exemplo da simplicidade, de não saber a mão direita ou a mão esquerda o que faz a direita. Se for canhoto, o contrário, né? Não sabe a direita o que faz a esquerda. Ok, obrigada. Diga aí, Maurinho. Era esse o ponto, né, que eu ia trazer, né? A questão de Jesus nunca se enaltecer naquilo que fazia, né? E mostrando ao outro o caminho, não só para que ele pudesse retornar à sociedade, que existiam protocolos que tinham que ser cumpridos, né, para que a pessoa pudesse voltar à sociedade, mas que ele não fosse o alvo, né, dos agradecimentos, né, do enaltecimento do feito. Então, mostrava também a sua humildade, né, no exercício da sua trajetória, né? Perfeito. Diga aí, Jorge. Você está com o som fechado. Eu entendi exatamente isso, né? Que ali ele já estava colocando na cabeça do que estava acompanhando ele naquele momento ali, ficar sem ostentação, né? Ele praticou a cura no leproso, mas não queria de maneira nenhuma ali obter alguma coisa naquele momento. Ele já estava colocando aquilo que está escrito no Evangelho, né? Pedindo que a gente faça a caridade sem ostentação. Eu entendi dessa maneira. Perfeito. É por aí. Alguém mais? Continuemos, Ronald. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam por vaidade, em vez de subirem ao céu,
recaíram sobre o coração do aflito e ulcerado. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora. E todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. É interessante essa colocação de Kardec, porque os itens anteriores, ele vem dizendo, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Faça as coisas com simplicidade. Faça as coisas sem intenção de receber algo em troca. E aí Kardec, e aquele que impõe ao outro uma humilhação ao receber alguma coisa? Você dá alguma coisa, mas exige um agradecimento, exija uma submissão, exige uma humilhação daquela pessoa que recebe. Como é que fica a situação dessa? Esse, nem mesmo o agradecimento terreno, ele recebe. Porque a lágrima que ele seca, ao invés de subir aos céus, vai ao coração do aflito para chagá-lo, para ulcerá-lo, para fazê-lo sofrer mais. É humilhá-lo. Com certeza, qualquer bem que façamos interessados, já não teremos recompensa se fizermos isso com a intenção de humilhar alguém, de rebaixar alguém, com toda certeza, não teremos nem mesmo a recompensa terrena. Esse é o que eu entendi nesse parágrafo. Diga aí, Carol Rodrigues. O Valdemir, quando Kardec escreveu é mais um desabafo do que um comentário, tá? Mas quando Kardec escreveu o Evangelho, eu acho que ele não tinha nenhuma noção, nenhuma consciência do que era a política brasileira. E eu ontem vi uma cena que eu fiquei extremamente chocada, estarrecida. Era um político, não sei te dizer de onde, não sei te dizer de qual partido, não, isso não me importa, isso o que me marcou foi a cena. Ele, ao sair de um evento, ele jogava dinheiro para o alto, para trás, e as pessoas se degladiando para pegar o dinheiro. Eu não sei, a gente não deu continuidade, eu não tenho a sua memória, então eu não sei se Kardec vai falar dessa questão da crueldade. Além de você tentar fazer a caridade, você ainda está... Porque eu tenho certeza que ele devia estar achando que ele estava sendo caridoso, né? Você ainda... não é humilhar, mas no final das contas é humilhar, né? Gerar uma cena extremamente humilhante, uma situação extremamente humilhante para aquelas pessoas. Foi muito triste ver aquela cena, muito triste mesmo. Mas, Carol, o que ele fez não foi caridade, foi ostentação. Sim, sem dúvidas, mas... Então, é exatamente o que nós ouvem. estamos falando aqui. Kardec está dizendo exatamente sobre isso. O que ele fez foi ostentação. E não ostentação no gesto de ostentação que ele fez, ele sim magoou aquelas pessoas, ofendeu, diminuiu, porque as pessoas, como você falou, se degladiavam em prol de algo que ele fez. Então, é assim uma sensação de humilhação. Né? Então, é exatamente o exemplo que você trouxe, está aqui no que nós acabamos de ler. Sim. Então, Kardec já falou assim, não importa se é para o Brasil ou não. Ele falou porque é a nossa ainda essência primitiva, né? Ainda muito empobrecida de valores, que em qualquer lugar do mundo, do universo, vai se repetir, e a receita é essa para todo mundo. Kardec não falou para políticos, ou não falou para homens. Kardec falou para espíritos. Espíritos de terceira ordem. Ele colocou lá, na questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. E deu a definição de que classes são os espíritos, quais as classes são os espíritos. E um planeta de expiação e provas tem espíritos, normalmente, na sua grande maioria, de terceira ordem. Ainda são espíritos muito endividados, com muitos problemas, e, obviamente, na minha percepção, ele está enquadrado dentro desse parágrafo que o Ronald acabou de ler. Aquele que
humilha o outro. Ele dá alguma coisa, mas com a intenção de humilhar. Bando de qualquer coisa, né? E joga um resto. É como se você jogasse um resto de alimento. Me lembra a parábola do Lázaro e do rico, onde Lázaro se banqueteava, né? E vestia em púrpura, e o rico tinha lá, comia os restos e era lambido pelo cachorro. É uma figura forte que Jesus coloca lá, mas é exatamente isso. Então, esses irmãos foram, sim, contemplados por Kardec dentro dessa situação, e nessa situação ele não tem nem mesmo o prazer de alguém de dizer muito obrigado, que alguém estava ali que estava com fome. Alguém estava se digladiando ali para pegar aquele dinheiro, porque ele está com necessidade. Ele não tem dinheiro para comer. Mas garanto que, se tivesse condição, ele não estaria fazendo. Então, ele faz isso para humilhar. Como fizemos ao longo da história, viemos fazendo ao longo da história, viemos fazendo isso. Domingo, eu estava fazendo uma palestra lá em Queimados e estava conversando sobre isso, né? Até uma pessoa, uma senhora lá da plateia, não gostou, disse que não concordava com a lei de Deus. Eu disse, beleza, não concorda, é pleno, né? Sem problemas. Pode não concordar. Então, eu vou me retirar, beleza? Fique à vontade também para se retirar, porque eu falei que nós fizemos isso ao longo da história. Porque ela estava falando que não concorda com as injustiças sociais. Falei, mas o que nós fizemos ao longo da história? Há 135 anos, vai fazer agora, né, sábado, dia 13 de maio, faz 135 anos, de que nós queimávamos pessoas porque tinha pele preta. Isso, ou jogávamos comida para eles como se fossem animais. Isso não é caridade, isso é humilhação, isso é, né, tudo que a gente não pode chamar é de caridade isso. Então, Kardec pensou sim nisso e lembrou, temos que colher aquilo que plantar. Isso não tenhamos a menor dúvida a respeito disso. Ronald, depois a Glaucia. Inclusive, quem fazia muito isso, né, o rei Herodes, né, ele mandava os súditos dele, o pessoal da confiança dele, distribuir esmolas, moedas de ouro, antes da caravana dele passar, quando entrasse na cidade, para que ele fosse saudado pelos fariseus da época, para ele ficar bem diante de Roma, porque os generais de Roma queriam... Por que ele tem tanta popularidade? Mas ele fazia isso, ele humilhava, distribuindo moedas antes de chegar a determinados locais onde iria. É bem isso aqui que a gente leu também. É isso. Diga, Glaucia. Aqui, há pouco tempo, nos anos 70, tinha toda a segregação racial, que os negros não podiam sentar no mesmo lugar no ônibus do que os brancos, os teatros eram separados, as escolas... Anos 70, gente, foi ontem isso. As escolas eram separadas, e quanto ao que o Ronald está falando, no Brasil ainda tem gente, político que lá paga o sanduichinho de mortadela para o povo lá ver, e tem todas essas coisas assim. Eu não quero entrar na parte política, pelo amor de Deus, mas a gente ainda vê tudo isso ainda nos dias de hoje. É o que a Carol lembrou, né? Alguém jogando dinheiro. Ridículo. É o cúmulo da humilhação, infelizmente. Mas a gente tem que ter pena desse pessoal, porque eles vão passar pela mesma coisa. Tudo que eles estão fazendo, eles vão passar. A bondade de Deus assim é imensa, e nos olha com os olhos de bondade e amor, como se fôssemos crianças, porque, né, nós vamos aprender ainda, chegaremos lá, nós estamos engatinhando. Sairemos da terceira ordem, Glaucia, com certeza. Vamos ser promovidos, segunda ordem, primeira ordem, até chegar ao nível de espírito puro. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Vai demorar um pouquinho, mas chegaremos. Diga, Pedro. Pedro César. É importante, você falou aí, espírito de terceira ordem, e Kardec faz uma relação aqui imensa, né, da terceira ordem, Faz. E aí subdivide em 6 classes. 6 classes. Agora vê a nossa dificuldade. É isso aí. Esperemos que não estejamos lá na 10ª classe, né? Diga, cara. Essa é a mais difícil. Mas lá para 8ª, 9ª, a gente está por ali.
Diga, Carlos Santos. Só para a colocação da Carol, e os irmãos que entendem esse tipo de atitude como se fosse uma caridade? A gente sabe que é humilhação, mas aquela pessoa que recebeu aquele dinheiro entende isso como uma caridade daquela pessoa. Ele não entende ainda Não o que vê é como caridade. humilhação. Oi? Não entende o que é caridade, na verdade. E aquilo pode fazer um bem para elas, temporariamente. Mas Kardec não está falando dessas pessoas que recebem. Ele está falando das pessoas que fazem. Essas pessoas terão que responder. Né? Se você der um prato de comida para alguém para humilhar, essa comida vai matar a fome daquela pessoa. E muito provavelmente aquela pessoa vai ficar agradecida em função da fome que está passando. Mas você não terá nenhum mérito. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que Kardec está explicando, é quem faz. Quem recebe, se entender que isso é caridade, ainda não entendeu caridade. Né? Nós ainda não estudamos. Vamos estudar lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, o que é caridade lá, segundo a percepção de Jesus. Mas ele está falando para quem faz esse tipo de ação, para quem pratica essa ação. Para quem recebe, não. Para quem recebe, é caridade, né? A Glaucia falou. Deixa a Georgia falar, depois você fala, Jorge, por favor. Não, é só para entender melhor. Para quem recebe, nesse caso específico aí que a irmã falou, do político, mesmo sendo dinheiro, e o Valdemir falou, de repente, pode ser para quem recebe, é caridade, né? Para quem praticou esse ato parecido com esse político, como o Mauro falou, é ostentação, mas para quem recebe, é caridade, porque está realmente precisando. Não é caridade, não, Jorge. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Isso aí é beneficência. São coisas diferentes. Caridade é caridade que Jesus nos ensina. A beneficência, você dá alguma coisa para alguém. Que não ajuda, facilita. Mas, para dar nome aos bois, isso não é caridade. Isso é beneficência. São coisas distintas. Mas, ô Jorge, para quem recebe, você falou, né? Você falou, para quem recebe é caridade. Depende de como se recebe. Porque mesmo recebendo, pode ser recebido como uma humilhação. É o que o Evangelho está nos dizendo aqui. Não só o fato de alguém dar e alguém receber, está se estabelecendo uma relação de caridade. Dependendo da forma como a pessoa recebe, ela se sente ainda mais humilhada. É o caso que contaram aqui da escravatura. Os escravos recebiam, mas como é que eles recebiam? Para eles, aquilo era uma caridade? Eles sentiam como caridade? Como uma ação benévola de quem dava? Não. Se sentiam ainda mais oprimidos, né? Então, nem sempre o gesto de quem dá e de quem recebe se enquadra como uma percepção de caridade. Entendido, Jorge? Ok. Jorge. Não, eu só ia contar um fato rapidinho, que Glaucia levantou uma situação aí dos anos 70 nos Estados Unidos. No início de 80, nós tivemos a oportunidade de visitar Miami e éramos crianças ainda, né? E entramos no ônibus e eu, minha mãe, meu irmão e uma prima sentamos de um lado. Minha prima, uma outra prima e a minha tia teve que sentar do outro lado. E aquilo foi um constrangimento muito grande, foi uma coisa assim muito... tivemos que ficar separados, né? Porque nós éramos considerados brancos e a minha prima e a minha tia não. E aquilo me deu, na época, me deu uma revolta. E aí, com o tempo, né, com o estudo da doutrina, com o aprendizado de tanta coisa, eu, minha mãe, meu irmão, meus primos, nós conseguimos até compreender aquela situação, naquele momento, aquela época. Então, mas com o estudo da doutrina agora, com o tempo, né, a gente conseguiu qual foi a necessidade de nós vivenciarmos aquilo, para termos outros olhares, para a gente melhorar como pessoa. Aquilo foi um constrangimento muito grande, muito profundo,
mas foi um aprendizado, foi algo que nos deixou assim, não podemos ficar aqui na nossa zona de conforto. Foi uma experiência que a gente pode dizer hoje que foi boa. Foi ruim lá na época, mas foi um aprendizado. Lembramos da África do Sul, né? Do apartheid da África do Sul, e até o Nelson Mandela estava lá ainda em plena atividade. Então, são os nossos estágios, o estágio que nós ainda estamos em termos de evolução espiritual. Ainda estamos realmente, aí como lembrou o Pedro, né? Naquelas classes, terceira ordem, naquelas classes, lá nas últimas classes ainda. Ainda temos esse tipo de preconceito contrariando completamente a lei de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, né? Paulo escreve isso. Deus ama todos indistintamente, todos iguais. Aprendeste o que foi dito, Jesus diz lá, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: ame os vossos inimigos, ore por calúnia e perseguem, dê a outra face. Coisa que nós ainda temos essa dificuldade, até mesmo com os nossos, quanto mais com aqueles que são diferentes de nós. Aldenir, a Íria colocou lá no chat assim: eu vi alguns candidatos pagando para alguns pobres coitados ficarem em frente aos quartéis ainda no ano passado. Por isso que sempre digo que, na minha visão, as coisas estão se repetindo. Na verdade, Íria, as coisas não estão se repetindo. Ainda é resquício de uma situação que a gente não superou, que a gente não sublimou. Então, são irmãos ainda, sim, que vivem situações como esta. O que eles querem fazer aqui? A mesma coisa que nós falamos aqui, lá do senhor de engenho, só que mudou a moeda, né? E muitas pessoas aceitam, também se subjugam a esse tipo de condução, né? Então, ali não tem inocente, né? Não é pobre coitado. Quem recebeu dinheiro para fazer isso aceitou a condição, se vendeu para isso, né? Então, é dessa maneira que entendemos. E ela diz aqui: quando eu era criança, os padres jogavam balas doces, né, para nós, crianças pobres, ajudar no meio do gramado, ajuntar no meio do gramado. Presente de Papai Noel para os miseráveis que não tinham nem balinha para o Natal. Jogavam no chão. Os mais fortes, deve ser pegavam mais, né? Pegavam mais, com certeza. Os filhos dos ricos ganhavam nas mãos dos padres. Então, é a mesma coisa, Íria. Você está apenas aqui retratando situações que ainda vivemos. Não é que está voltando, não. Não existe essa história de voltar coisas que já foram superadas pela sociedade. É que a sociedade ainda não venceu esses aspectos. Então, nós ainda estamos vendo coisas como essa acontecer. O dia que socialmente nós vencermos isto, nós não veremos mais acontecer entre nós. Então, por exemplo, a questão da decapitação de algumas pessoas não é mais lei, né? Pelo menos no nosso país e em muitos outros países, né, que já entenderam e praticam o cristianismo, isso já não acontece mais. Outros que ainda não aceitaram, né, a proposta do Cristo vivem ainda sob o jugo de outras leis que amparam nesse sentido. Então, vejam que não é uma volta, um retrocesso da sociedade, é que parte dessa mesma sociedade ainda não buscou a sua transformação moral e, com isso, vamos sendo subjugados e nos deixando subjugar. Mauro, bem lembrado isso aí, me permita também uma parte. Eu sei que a gente vai alongando o papo aqui, mas vou deixar tudo esclarecido. Isso ainda é uma dificuldade, de novo, nossa, como espíritos. Ainda como espírito atrasado. Porque, falando aqui do senhor de engenho, falando do tempo da escravatura, quem eram os capitães do mato? Quem era que escoteava os escravos?
senão o próprio escravo que era pago para isso, que era ordenado para isso. Então, é uma dificuldade do espírito. E nós não vencemos as nossas dificuldades de uma encarnação para outra. E nós vamos passar muitas reencarnações. Eu lembro aqui sempre a reencarnação daquela senhora que passa 9 reencarnações seguidas para vencer o ciúme. Então, dá 630 anos encarnada para vencer ciúmes. Então, para vencer preconceito, orgulho, vaidade e tantas outras, vamos levar ainda muito tempo. Mas não é que voltamos. Nós não saímos ainda da situação primitiva lá de trás, infelizmente. Tudo bem? Vamos adiante. Continuemos. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto, aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ronald, acho que aí a gente pode... Só um minutinho. Aí a gente pode ir na pergunta do Jorge. Isto é caridade? Caridade é isso aqui. É duplo mérito. É caridade material, caridade moral. É dar um trabalho, não uma esmola. É oferecer a oportunidade do crescimento, não uma humilhação. Então, eu quero dizer, o benefício sem ostentação tem duplo mérito, sem ostentação. Se a mão esquerda não souber o que faz a direita, é duplo mérito. Porque a caridade material, sim, aí é caridade material, mas é a caridade moral que é a verdadeira caridade. Até porque a caridade material, eu sempre digo isso aqui, a gente dá um prato de comida. Daqui a 5 horas, essa pessoa está com fome de novo. Se você der uma instrução, se você der uma orientação, se você der um apoio, se você der, com certeza, isso é para a eternidade. Isso é para sempre. Essa é a verdadeira caridade. A caridade material, dizem os amigos espirituais, é mais simples. Qualquer um, desde que tenha alguma moeda, pode fazer. Mas a caridade moral, eu preciso de ter moral para fazê-la. Essa que é a caridade como Jesus entende. Tá, Ronald? Só para complementar a pergunta do Jorge. Perfeito. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe. E, em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a sua mão direita. Como Kardec é hábil também nas palavras, no raciocínio, né? A verdadeira caridade, ou o verdadeiro caridoso, sabe até inverter os papéis. Ele dá a esmola e se diz o beneficiado. E como de fato é. Mas naquele momento, de uma maneira geral, as pessoas não entendem isso. Esse é o grande papel, essa é a grande caridade. E enquanto o Ronald estava lendo, estava me lembrando, eu não sei se é nesse capítulo mesmo, capítulo 13, se for, depois a gente vai ver um pouco mais à frente, mas de uma passagem aqui no Evangelho, vocês talvez se lembrem disso, pode me ajudar,
de uma senhora que enchia a carruagem, né, de mantimentos, de coisas, de comidas, de agasalhos, e saía distribuindo. E levava a filha para mostrar para ela... Beneficência, capítulo sobre beneficência. Isso, a beneficência, exatamente. E, em um dia, uma senhora que atendida por ela, que era assistida por ela, sai vendendo as coisas e, por acaso, bate na porta dela. E ela faz o sinal para a moça: por favor, não fale para ninguém quem eu sou. Então, ela compra lá o artesanato da moça, ajuda, mas ela não diz quem. Ela não permite, a exemplo de Jesus, ela não permite que a moça a identifique como a benfeitora de toda aquela comunidade que ela atendia naquele momento. Isto é a verdadeira caridade, como lembram os nossos amigos espirituais. Diga, Pedro. César. Pois é, Valdenir, o Kardec colocou aqui: a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício. Eu li, não sei, não me lembro agora, Valdenir, que o Kardec e o imperador Dom Pedro II, eles saíam à noite para ajudar as pessoas. Agora você vê, né? Que coisa interessante. O Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, dando exemplo, e um imperador, né, do nosso país, dando também um exemplo muito bonito, o imperador Dom Pedro II. É isso que eu queria falar. Uhum. Do Dom Pedro eu não conheço. Eu conheço da Rainha Isabel de Portugal, que ela saía escondida à noite para distribuir pão para os moradores, as pessoas em situação de rua, né? Para os pobres, enfim, que não tinham alimento. E um dia ela foi pega pelo imperador, pelo rei, e o rei dá uma prensa nela: o que você está levando aí? E ela disse: são rosas. E quando ela abriu o avental lá, onde ela escondia os pães, efetivamente tinham rosas no lugar dos pães. Então, um milagre, né, acontecendo aí, milagre com aspas, acontecendo aí nessa situação. Porque ela fazia caridade sem ostentação. Ninguém sabia que ela era a rainha. Ela saía escondida, vestida comum, para poder servir as pessoas. Diga, Carol. Diga, Carol. Só uma questão que bom, vamos lá, depois a gente arruma para ficar melhor. Existe também a questão da intenção, né? Que Deus sabe exatamente qual a nossa intenção. Se a intenção é você ostentar ou se a intenção é simplesmente você fazer a caridade. Porque nem sempre, em alguns momentos, você tem pessoas ao seu redor e você não tem muito o que fazer. Pensando em algum exemplo, por exemplo, você está na caixa do mercado, você está vendo uma pessoa tirar um item e você quer, não, leva, que eu bota para minha conta essa e tal, a menina do caixa vai ver. Mas Deus sabe a real intenção que você tem, né? Eu acho que a intenção se aplica aqui também. Eu gostei da intenção. Sim, a Carol. intenção se aplica. Pode Sim, falar. fala. Pode Fala. falar. Então, claro que as pessoas vão ver as coisas e não vão ficar ocultas. Um negócio que você não vai fazer você ser vista. Sim. Diferente. Você vai praticar aquilo de uma forma mais silenciosa, né? Sem alarde. Quem viu, viu. Né? Mas não porque você chamou atenção para o que você fez. Igual o óbolo da viúva. Né? Ela chegou lá quietinha, as pessoas viram. Tanto que Jesus viu e chamou a atenção dos apóstolos. Olha lá. Quem daqueles ali você acha que deu mais? Então, alguém viu. Né? Mas ela não fez com a intenção que as pessoas vissem. Então, essa é a diferença. E aí claro que entra a intenção. Em tudo, né? Isso quer dizer, a intenção entra em tudo. E o que Kardec chama atenção aqui, Carol, nós lemos aqui agora há pouco, é aquela pessoa que dissimula especialmente. Ela esconde a mão, mas faz questão de deixar um dedinho
para alguém dizer, aquela pessoa é muito humilde, escondeu a mão, mas fez questão de deixar algum ponto, alguma dica, para que alguém visse que ela fez aquela caridade, aquela beneficência. Essa, sim, teve a má intenção, né, de dissimular o ensinamento, mas de compuscar o ensinamento de Jesus, de manchar, de enodoar o ensinamento de Jesus. Claro que a intenção vale em todos os lugares. Vale muito mais a intenção, nós vimos aí ontem no Livro dos Espíritos, quando estava estudando lá dos sacrifícios, né, falando dos sacrifícios, da adoração, vale muito mais a intenção do que o ato. Então, o sacrifício em si é perfeitamente dispensável, mas a intenção do sacrifício, essa sim, é mais importante do que o ato em si. Então, e vale para todo o ensino do Cristo. A intenção, com certeza, está em primeira plana, como eles dizem. Tudo bem? Bom, pessoal, eu sugiro a gente parar aqui no início do próximo item, porque como ele também é um item longo, né, para a gente não ficar com o texto quebrado. Faltam poucos minutos, né? Vocês concordam? Podemos fazer assim? Ok. Então, semana que vem, voltamos aqui no item 4 do capítulo 13, os infortúnios ocultos. E aí, Kardec vai explicar bem, a partir desse quadro, o que nós estamos falando agora, desse infortúnios ocultos, de você buscar, não esperar a calamidade acontecer para ajudar, de você buscar as pequenas calamidades. Isso é o que ele vai nos trazer a partir da semana que vem. Como tem algum minutinho, se alguém quiser falar alguma coisa... Está aberto. Fica tranquilo aí, fica aberto, fica à vontade para perguntar qualquer coisa, desde que seja não sei como resposta também, fica à vontade para perguntar. Como ninguém apareceu para falar, eu vou dar um recadinho aqui. No dia 21 de maio, nós vamos fazer um novo lanche fraterno, né, em nossa casa. E em todo lanche fraterno, nós abordamos um tema, né, para a nossa reflexão. E o tema desse nosso próximo lanche fraterno será... Deixa eu ler aqui para não falar errado. Comunicação não violenta. Então, nós vamos trazer esse assunto, comunicação não violenta. Quem vai dinamizar esse assunto para a gente vai ser a nossa irmã Daniele Câmara, que se especializou nessa área, tem feito um trabalho de divulgação, né, e de estímulo nessa prática, né, que a gente possa melhorar a nossa comunicação sem que essa comunicação nos traga, como falamos aqui no Evangelho, nenhum intuito de ferir, de magoar, né? E vai ser bastante interessante essa abordagem. Nós 21 de maio? 21 de maio, vai ser um domingo, tá? Às 18 horas. Estou fazendo uma palestra lá em Icaraí. Oh, meu Deus! Mas vai ser transmitido também, tá, pessoal? Deixa grava, que isso aí me interessa. Isso aí eu quero participar. Ele vai à praia, que eu estou vendo. Qual horário, Mauro? Desculpe. Horário, 18 horas. 18? 18 horas é a palestra. A palestra. Sim. O lanche começa às 16. Tá bom? Ô, Jorge, eu não entendi o que você falou. Não, você não foi o Jorge, não. De novo, não consegui ouvir. Fala aí, Eduardo. Eu disse que o Valdemir vai à praia lá em Icaraí. Sim. Vou lá na Travessa Carneiro, no JEIP, Grupo Ivone Pereira, fazer uma palestra lá. Maravilha. Vamos, então, fazer a nossa prece, encerrando o nosso dia de hoje,
dia de muito estudo, de muito aprendizado, sempre, né, com todos nós. Vamos pedir ao nosso irmão Ulisses. Ulisses, faz a nossa prece, por favor. Oi, faço sim. Senhor Jesus, nosso exemplo maior, obrigado por estar presente nessa nossa reunião de estudo, que é muito gratificante e muito agregadora, né, em nosso cotidiano, né, aplicando esses ensinamentos, essa interpretação maravilhosa e bem orientada pelos nossos orientadores. Agradeço também aos bons espíritos que estejam sempre presentes em nossas reuniões, para que nada venha a perturbar o nosso entendimento e que se mantenha sempre essa harmonia, esse respeito, o dom da palavra que os nossos orientadores têm para nos explicarmos sem a gente se sentir com dificuldade, né, que sempre temos, né, e da maneira gentil que eles têm de tirar as nossas dúvidas. Eu falo por mim, né, que nem sempre me manifesto, mas as dúvidas de muitos me agregam bastante no ensinamento, e eu só tenho que agradecer. Obrigado a todos vocês e obrigado a Jesus por nos dar sempre essa oportunidade de estarmos juntos. Graças a Deus. Obrigado, Ulisses. Gente, amanhã, beijo. Amanhã rádio, hein? Amanhã lá na rádio. Amanhã rádio. E não só amanhã, todos os dias, né, nos conectando na rádio, né, deixando like, comentando, compartilhando, trazendo mais membros para a gente fortalecer a nossa Rádio Rio de Janeiro. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. E 7 horas tem o SEAC também. Lá no YouTube, Instagram. Isso aí. Oportunidade de estudar não falta. Não falta. Verdade. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.